Olá, queridos alunos e queridas alunas. Chegamos. Reta final. Não, agora já é a linha de chegada. Nossa última aula. E eu escolhi um tema um pouco diferente para essa nossa última aula. Até agora nós viemos falando de direitos humanos. E eu decidi reservar essa nossa última aula para tratar de deveres humanos. Parece um pouco contraditório? Não, não é. Na verdade, tem tudo a ver. Bom, escolhi uma frase que consta então da Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos, que diz o seguinte, está lá nos considerandos, no preâmbulo. O gozo dos direitos e liberdade implica o cumprimento dos deveres de cada um. É isso. Né? Não basta eu ter direitos, os direitos impõem também deveres. E é bem interessante, porque eu trato muitas vezes de direitos. Nós somos muito ágeis em abrir discursos ou iniciar discursos em defesa dos direitos humanos, mas não nos damos conta que também é necessário que cumpramos os nossos deveres como seres humanos. Porque se por um lado eu tenho direitos, por outro também eu tenho deveres. Deveres não só em relação a mim mesmo, em relação ao outro, e em relação à natureza, em relação ao poder público. São deveres que também devemos observar para que os direitos sejam possíveis de ser garantidos, ou que sejam efetivados. Canutilho, o nosso grande autor português, J.J. Gomes Canutilho, ele trata de duas espécies, ele defende que existem duas espécies de deveres. Os deveres que são conexos com direitos fundamentais, ou deveres fundamentais correlativos a direitos, e também deveres autônomos. Então, são duas espécies de deveres. Deveres que estão ligados a outros direitos fundamentais e deveres que são autônomos. Por exemplo, um dever que é conexo a um direito fundamental é o caso do meio ambiente. Porque, vejam, se todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, isso impõe também que todos nós observemos o dever de proteger o meio ambiente. Não tem como garantir o direito ao meio ambiente se eu não cumprir o meu dever de proteger o meio ambiente. Se eu sou um empresário e contamino o meio ambiente, se eu degrado o meio ambiente, eu não cumpro o meu dever perante o meio ambiente. E, portanto, eu não vou conseguir usufruir do meu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, vejam que interessante. Eu tenho um direito fundamental que traz, de forma correlata, um dever fundamental. Isso eu acho que é um ponto de extrema importância. Nós precisamos ter consciência disso, que o meu direito impõe também um dever. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que o dever é sempre do outro. Eu não tenho, eu tenho direito. Os outros têm deveres para comigo. É isso? É, mas eu também tenho deveres em relação ao outro, em relação ao Estado. Então, se eu quero que os meus direitos sejam garantidos, eu também tenho que cumprir os meus deveres. Além disso, eu tenho deveres autônomos, que não estão diretamente ligados a outros direitos, mas estão indiretamente ligados a esses outros direitos. São deveres que muitas vezes nós não gostamos. Por exemplo, um dever de pagar imposto. É um dever que eu tenho de pagar imposto. Eu não posso sonegar. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes algumas pessoas que sonegam o imposto adotam uma postura, um ar professoral, dizendo que cabe ao Estado buscar garantir direitos. Isso é um ponto importante. O Estado garante direitos com que recursos? Com os recursos que arrecada. O Estado não produz riqueza. O Estado transfere riqueza. Ele recolhe impostos e pratica atos que visam atender direitos. Então, nesse ponto, o dever de pagar imposto garante o cumprimento ou a garantia ou o exercício, a efetividade dos direitos humanos e de todos os direitos. Então, vejam, esses são deveres autônomos. Quais são? Pagar imposto, fazer com que a propriedade cumpra a sua função social, defender a pátria. Então, são deveres que não estão diretamente relacionados com direitos fundamentais, mas estão indiretamente vinculados. Esse é um ponto, que ele acaba tendo uma inter-relação indireta, não direta. Então, eu tenho duas espécies. Aqueles direitos que acabam gerando deveres, então são deveres fundamentais decorrentes de direitos fundamentais, e eu tenho também deveres autônomos. Interessante é que dentro dos sistemas de direitos humanos, tanto global, internacional ou os regionais, o único que prevê expressamente a existência de deveres humanos é a Carta Africana dos Direitos
humanos e dos povos, que eu citei no preâmbulo, né? Que ele vai estabelecer isso, que o gozo dos direitos e liberdades implica o cumprimento dos deveres de cada um. E esse dever de cada um é daquela pessoa consigo próprio, com o outro, com a natureza e com o próprio Estado. São deveres, então, que necessariamente precisam ser atendidos, precisam ser cumpridos, para que a pessoa, então, possa ter plena capacidade de usufruir dos seus direitos. Então, direitos e deveres são duas faces da mesma moeda, muitas vezes. Que eu tenho que ter consciência que eu tenho que cumprir meus deveres para que eu possa usufruir dos meus direitos. Bem interessante que a página da Presidência da República traz um texto, né, de quais seriam esses deveres que decorrem do texto constitucional. Então é bem interessante isso. Eu nem sei se eu concordo com todos os deveres que estão previstos nesse documento da Presidência da República, do governo federal, mas é interessante ver que se extrai da Constituição deveres fundamentais. Quais seriam esses deveres? Votar para escolher nossos governantes, o voto é obrigatório no Brasil, então isso acaba sendo um dever, né? Apesar de não ser cláusula pétrea, ou seja, pode ser mudado isso, poderíamos adotar o voto facultativo, cumprir as leis, esse me parece um grande dever, né? Que todo mundo deveria cumprir a lei, parece que é o básico, mas nem todos fazem isso tão básico, nem todos cumprem esse dever. Respeitar os direitos sociais de outras pessoas. Isso é importante. Eu, como empregador, eu tenho que respeitar o direito dos outros, então eu tenho que cumprir deveres em relação a esses direitos. Olha ali, onde surge um dever fundamental decorrente de um direito fundamental. Educar e proteger nossos semelhantes, nossos filhos, né? Então, também um dever. Proteger a natureza, um outro dever. Isso já falamos, meio ambiente, lembra? Direito fundamental ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, impõe um dever também de respeitar o meio ambiente, então proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país. Então, há que se proteger também o patrimônio público e social do país. Na verdade, o país, ele não tem um patrimônio. O patrimônio é nosso. Eu, como cidadão, sou o titular desse patrimônio. Então, quando eu vejo algo público, uma praça, um jardim, eu preciso cuidar porque aquela praça não é do município, não é do Estado, não é da União. É meu. Eu, como cidadão, sou o proprietário daquela praça e deveria cuidar dela. Esse é um dever que me impõe. E colaborar com as autoridades. Claro, porque se as autoridades existem, se há um Estado, é porque esse Estado me representa ou deveria me representar. E se não for o caso, eu devo votar de forma diferente para que ele me represente. Mas esse é o ponto. Eu tenho que buscar colaborar com as autoridades. Bom, chegando ao fim da nossa matéria de direitos humanos, você pode estar se perguntando, bom, mas onde eu vou usar tudo isso? Vejam, os direitos humanos devem ser usados em tudo. Em tudo. Na parte acadêmica, em todas as provas, em todos os concursos, em todos os exames, eu devo realizá-lo, cumprir as respostas, ou apresentar as respostas a partir da lógica de direitos humanos. Por quê? Porque senão eu corro o risco de dar uma resposta que tenha inserida nela uma discriminação. Eu posso estar, sem perceber, discriminando uma pessoa, tratando ela de forma pejorativa. Então, por isso que eu vou ter que ter toda essa consciência de direitos humanos para que eu possa, na minha resposta, dar uma resposta adequada a direitos humanos. E defender direitos humanos não é uma questão de ideologia. Não é uma questão de ideologia. É uma questão de fraternidade, solidariedade. É reconhecer que o outro também tem direitos. O outro é semelhante. É titular de direitos e obrigações. Então, esse é o ponto. E merece ser tratado com igual respeito e consideração. Então, direitos humanos servem para tudo. Serve, inclusive, para as nossas vidas, nossa prática diária, no nosso dia a dia. Nós devemos ter consciência de que nós temos direitos e deveres. Que o exercício de direitos fundamentais pressupõe também a existência de deveres fundamentais. Porque senão, fica fácil. Fica fácil. Porque aí eu jogo a culpa sempre no outro. Jogo a culpa sempre no Estado, e elimina as minhas responsabilidades, dizendo-me titular ou reconhecendo-me titular apenas de direitos e não de deveres. Por isso, eu fiz questão de colocar uma aula sobre deveres humanos. E nesse ponto, me parece que manda bem a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ao reconhecer expressamente que, além de direitos fundamentais, eu também tenho deveres fundamentais, que eles se completam, eles se preenchem. E só assim o ser humano vai conseguir viver na plenitude de fraternidade. Só assim nós vamos conseguir construir uma sociedade justa, igualitária, que respeite os direitos humanos. Se cada um de nós, e até o Estado e todos,
reconheçamos que temos direitos e deveres. Eles se complementam. Claro, também temos deveres autônomos, como diz o Canutilho, mas é importante ter consciência que eu tenho deveres fundamentais. A próxima vez que você ler o texto constitucional, preste atenção. Vejam, não leia apenas mirando os seus direitos. Leia também buscando os seus deveres. Os deveres de cada um de nós, para que os direitos fundamentais sejam cumpridos. E que possamos identificar, então, os nossos deveres fundamentais, porque eles se complementam. Chegando ao fim da nossa disciplina, eu queria contar uma rápida parábola. Diz a lenda que Michelangelo foi visitar Rafael. E ao chegar lá onde estava Rafael não estava, na verdade, tinha apenas um tripé com uma tela, no qual Rafael começou a esboçar um desenho, um pequeno desenho de uma mulher. Michelangelo não teve dúvida, pegou o pincel e escreveu Amplius, aumente. Um recado para que Rafael pegasse aquele pequeno esboço e pudesse ampliar. Esse é o ponto, essa é a mensagem. O que eu espero quando me envolvo num projeto acadêmico é que nós possamos fazer isso nesses nossos contatos, possamos construir esse primeiro esboço e que a partir desse esboço, cada um de nós consiga fazer uma obra de arte. O que eu desejo a vocês é isso. Façam obras de arte das suas vidas e das suas vidas profissional, acadêmica, em todos os aspectos. Construam obras-primas. Sucesso! Até a próxima!